Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 5 da EBD. Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. E nessa oportunidade, vamos falar que Jesus possui um sacerdócio superior quanto à qualificação. Que Jesus possui um sacerdócio superior quanto ao serviço. E que Jesus possui um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Além disso, vamos agradecer a Deus por sua resposta à causa do Código do Sistema Criminal Boliviano. Aproveito para sugerir a você que assista esse vídeo até o final, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no gostei. Eu peço a você que já vem fazendo isso, que continue crendo que Deus há de recompensar essa tua preciosa colaboração para o seu reino. A lição 5 da escola dominical, Cristo é superior a Arão e à ordem levítica, apresenta o texto áureo que segue. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Comento daqui a pouco, porque esse versículo faz parte da leitura recomendada a ser feita em classe. Verdade prática. Como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. Lembro que na videoaula passada comentei a diferença entre texto áureo e verdade prática. E se for o caso, depois você assiste a lição passada, número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. A leitura bíblica recomendada se encontra, então, em Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16, seguindo ainda de Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 14, que passo a ler e comentar agora. Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui vamos adiantar algumas coisinhas. Essa preocupação de falar de sumo sacerdote da carta aos Hebreus está associada àquela questão que a gente vai estar até repetindo algumas vezes durante esta nossa ministração. A carta aos Hebreus foi escrita para hebreus que estavam esmorecendo, estavam desanimando ou desanimados do Evangelho. E por isso, então, a proposta do escritor aos Hebreus, que certamente conhece muito da realidade judaica e conhece também muito do Evangelho, é justamente chamar a atenção para uma figura do sumo sacerdote, que é algo muito reverenciado entre os judeus. Por isso ele está fazendo essa comparação. Não temos um grande sumo sacerdote, porque quando fala sumo sacerdote, pelo menos naquela realidade ali para aqueles judeus que estavam em Roma, que estavam desanimando ou desanimados do Evangelho, quando fala sumo sacerdote, ele tem uma clareza, ele tem uma reverência muito grande, porque todo histórico religioso judaico passa por essa questão de ter o sumo sacerdote que foi implantado nos dias de Moisés. Então, o escritor vai chamar a atenção para esta figura de sumo sacerdote para mostrar que Jesus, Filho de Deus, é superior ao sumo sacerdote. Então, foi isso. Versículo 14 e o versículo 15 também. Mas o versículo 15 ele acrescenta uma coisa aqui, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que acontecia?
Os sumos sacerdotes anteriores a Cristo, eles tinham a incumbência de pedir perdão, de fazer sacrifícios pelos pecados das pessoas, dos seus pares, no caso, das pessoas que estavam ali sob sua liderança, e também pedir pelos seus próprios pecados, porque eles também são seres humanos, eles também eram sujeitos a fraquezas. E aqui, o escritor aos Hebreus já está logo chamando atenção para esse ponto que a gente vai ainda explorar bastante no decorrer da nossa ministração. Jesus, além de se compadecer de nossas fraquezas, ele tem ainda um componente a mais. Ele, como nós, em tudo foi tentado, mas diferente de nós, é isso que ele quer dizer, sem pecado. Jesus jamais pecou. No versículo 16, chegamos, pois, em confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos com confiança, é como nós precisamos confiar em Deus, o próprio Senhor Jesus nos deixou, né? Crede em Deus e crede também em mim. Então, chegar diante de Cristo é preciso chegar com confiança. Ao trono da graça é uma maneira, né, de se referir de como se chegar a Jesus. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Misericórdia pelas nossas fraquezas, achar graça. A graça de Jesus é fundamental para nós sermos, então, ajudados em tempo oportuno. O que é esse tempo oportuno? Sermos ajudados antes que o Senhor venha ou antes de nossa morte. Porque é necessário se chegar a Jesus, aceitar Jesus como Salvador, enquanto se está vivo. Qualquer coisa diferente disso é enganação. É preciso chegar-se a Jesus enquanto se está vivo. Se não fizer isso enquanto está vivo, depois de morto não é mais possível. Hebreus capítulo 5, versículos de 1 a 14. Então, seguindo na leitura recomendada. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Muito bem. Tomado entre os homens, ou seja, Arão foi escolhido entre os homens, irmão de Moisés, mas era um ser humano. É constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, Arão foi escolhido, um ser humano, para cuidar das coisas concernentes a Deus. Ou seja, representar, fazer o papel do sacerdote de levar as questões espirituais das pessoas até Deus. Aí, seguindo, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então ele oferecia sacrifícios pelos pecados e todos os sumos sacerdotes até a época que antecedeu ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Esse ponto aqui, a Bíblia chama de ignorante a pessoa que não aceita Jesus como Salvador. Eu reluto, às vezes, em usar esse termo e só recorro a isso quando tem um texto assim, como esse é o caso aqui. É um texto recomendado e está lá escrito. É um texto bíblico. É como a Bíblia chama as pessoas que não aceitam Jesus, de ignorantes e errados. E continua o versículo. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, o próprio sacerdote, ser humano, que era escolhido por Deus para exercer essa função, ele também estava rodeado de pecado. Ou seja, ele também nasceu em pecado, ele também estava sujeito ao pecado, vamos dizer, a herança, né, deixada por Adão, o pecado original, pronto. Ele também estava sujeito a todas essas coisas. Então é disso que está falando o escritor aos Hebreus, para mostrar a diferença entre os sumos sacerdotes tradicionais e ele vai falar de Jesus comparando com essa questão. Versículo 3. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Bom, então ele está cuidando. Fazer ofertas pelos pecados
da população, pelos pecados dos seus liderados, e estava também prestando pelos seus próprios pecados, porque ele também precisava disso. Versículo 4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, é uma honra muito grande. O escritor ressalta que, ainda assim, esse sumo sacerdote foi chamado por Deus, e aí aqui a gente tem que fazer um parêntese. Ele foi chamado por Deus. Então, não basta Arão, por coincidência, nesse caso é o termo para ser colocado, ele era, ou por particularidade, ele era também irmão de Moisés. Mas não é isso que é predominante. O predominante é que ele era chamado por Deus. Senão, não iria funcionar no ministério com as grandes coisas que Deus queria fazer no povo judeu, pelo povo judeu, sob a liderança de Moisés. É muito importante a gente dizer isso, porque parece que é assim, uma moda, um modismo muito grande de se ir, às vezes até com certo afogadilho, de se ir passando cargos, passando funções para os parentes, para os filhos, para os irmãos, para os cunhados, para os genros. É o que a gente vê atualmente. Mas não é esse o princípio bíblico. No caso de Arão, ele era sim, irmão de Moisés, mas a Bíblia é clara em dizer que ele foi escolhido por Deus. Versículo 5. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E aí ele está citando, o escritor aos Hebreus está citando aqui um texto de um salmo, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. É um texto que se refere a Jesus como filho de Deus. Versículo 6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque será ainda um tema que vai ser tratado no decorrer desta lição. Mas, por enquanto, a gente pode adiantar, Melquisedeque também foi um sacerdote, o primeiro que aparece na história bíblica, mas a gente ainda vai falar um pouquinho dele, mas vai ter uma outra lição que vai explorar muito mais essa questão. 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O qual nos dias de sua carne refere-se ao tempo em que Jesus estava humanizado, estava encarnado, ou seja, Jesus estava exercendo o seu ministério terrestre, Jesus estava aqui na terra, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Jesus foi ouvido em todas as orações que ele fez e não podia ser diferente, porque ele mesmo dizia, ele mesmo nos ensinou: eu e o Pai somos um. Então, a vontade de Jesus na oração era a vontade do Pai, e por isso sempre era atendido. Versículo 8. E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mesmo Jesus sendo, ainda que era filho, porque é um filho, mas que também é Deus, né? Assim como o Pai é Deus, Jesus também é Deus. Assim como o Pai é santo, Jesus também é santo. Mas ainda assim, no papel que ele veio fazer aqui, ele aprendeu a obediência. Jesus obedecia sempre à vontade do Deus Pai. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Jesus foi consumado, né? O seu sacrifício, é isso que o texto quer dizer, foi consumado. Então, essa é a causa da eterna salvação. Por meio desse sacrifício de Jesus é que nós que nele cremos temos acesso à vida eterna. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, aqui, de novo, comparando Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque, vai ter
outras passagens, mostrando que Jesus é superior também a Melquisedeque, mas é para ir chamando a atenção essa comparação. Isso falava muito alto aos judeus daquela geração, porque eles conheciam muito o Antigo Testamento e eles tinham uma reverência muito grande com a questão sacerdotal, ou com os sumos sacerdotes. Então, o escritor utiliza-se também desse argumento, dessa estratégia, para apresentar ao judeu o sumo sacerdote e fazer a comparação, mostrando que Jesus é superior ao sumo sacerdote, de qualquer dos tempos. Versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Aí é a questão das pessoas que não estão dando ouvido à palavra do Senhor, né? Então, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Realmente o texto de Hebreu, da carta aos Hebreus, é uma carta difícil, não, temos que admitir isso, mas aí se torna mais difícil ainda para as pessoas que se enquadram nesse caso aqui, se fizeram negligentes para ouvir. Aí, se não ouvir a palavra de Deus, se não se interessar pelas coisas de Deus, pela leitura bíblica, pelos ensinos da palavra de Deus, aí que jamais vai aprender coisa alguma mesmo. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Essa metáfora ela é utilizada também pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, quando escreve aos Gálatas. Ele compara o crente que não amadurece, espiritualmente, que não se aprofunda nas coisas espirituais. E atenção, isso não é necessariamente a ver com o intelecto. Eu dou testemunho que eu conheci pessoas de pouquíssima instrução, pessoas que mal sabiam assinar o nome, mas que quando a gente falava das coisas, dos mistérios de Deus, a pessoa tinha uma compreensão fantástica, acompanhava a conversa de maneira perfeita e às vezes a gente edificava e era edificado também. Então, é muito importante colocar isso aqui. Quando diz que as pessoas são precisam ainda de leite, não pode, a comparação com uma criança, né? Uma criança recém-nascida que está naquela fase que só toma leite, não toma nem alimento sólido ainda. É como Paulo compara e como o escritor aos Hebreus também compara. As pessoas que estão já há tempos no Evangelho, estão há tempos na igreja, mas não amadurecem com as coisas. Aí eu fico imaginando um determinado líder religioso, é comum a gente estar ouvindo discursos proferidos por ele, e em determinado momento eu disse, eu gostaria de pelo menos uma vez perguntar a esse senhor se ele já leu a Bíblia, porque ele nunca cita a Bíblia em seus discursos. É um líder religioso e muitas pessoas vão após ele. Pois é, parece que ele não conhece a Bíblia e certamente as pessoas que o ouvem nada vão aprender de Bíblia, porque ele não fala de Bíblia também. Mas esse versículo aqui, então, está caracterizando esse ponto. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então ele está chamando aqui de criança, o escritor aos Hebreus. Espiritualmente é criança. Está na igreja, está em contato com a igreja, está em contato com a Bíblia, está em contato com as pessoas que conhecem a Bíblia, mas ele não se aprofunda, ele não se dedica, ele não destina tempo para as coisas de Deus. Por isso ele continua sendo menino. E aí, nesse caso, tem menino com 1 ano, com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos na igreja e que ainda é menino. Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. De novo, aqui. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Ele chama de perfeitos aqui aquelas pessoas que estão em Cristo. Aquelas pessoas que estão em comunhão com Deus. Que estão prontos, aguardando o Senhor. Estão
combatendo o bom combate, mas são pessoas que estão realmente interessadas, levando a sério a palavra de Deus, as coisas de Deus. É por isso que ele chama aqui, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E nesse pedaço aqui, de tanto o bem como o mal, eu lembro de um comentário desse versículo que dizia o seguinte: existem no planeta 3 tipos de pessoas, 3 tipos de seres humanos. Quanto a este caso aqui, existe aqueles que se alimentam de apenas leite, como foi falado aqui. Existe aquele que não conhece o Evangelho, então seria como se não tivesse sequer se alimentando de coisa alguma. E existe aquele que se alimenta de alimento sólido. A outra maneira de dizer isso é o que diz em Apocalipse, quando Jesus fala do quente, do frio e do morno. O que é isso? O frio é aquele que está totalmente fora do Evangelho, totalmente fora das coisas de Deus, totalmente com sua vida totalmente assim limitada às questões do mundo, está em pecado, não está em Cristo, enfim. O quente é aquele que esse aqui, nessa linguagem aqui, aos Hebreus, ele chamou de perfeito, nesse versículo 14. Então, seria esse aqui. Lá em Apocalipse, quando ele chama o quente, seria esse aqui. Lá em Apocalipse ele chama de morno, e aqui chama exatamente desse aqui que não consegue, não está pronto ainda para comer a comida sólida. Esse é o quê? É a mesma coisa que o morno. É aquele que está na igreja, mas não se aprofunda. É aquele que está na igreja, mas provavelmente não está em Cristo. Na verdade, ele é uma espécie de fantasiado de cristão. Essas pessoas são as pessoas que têm a maior dificuldade para mudar de posição. Por isso, lá em Apocalipse, Jesus disse: quem dera, seria preferível que foras quente ou frio. Até frio, totalmente fora, ainda seria melhor. E aí o Senhor Jesus completa: porque és morno, ou seja, não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Mais uma vez vamos lembrar que o entendimento do tema sugerido, o tema é Cristo é superior a Arão e à ordem levítica, passa necessariamente pela informação de que a carta aos Hebreus é endereçada a cristãos judeus que eram sediados em Roma. É muito importante isso. Sendo que expressiva parte deles estavam desanimando ou desanimados da fé no Senhor Jesus. Além de retornarem às suas convicções judaicas, como está detalhado na lição 1, a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo, ainda disponível nesse canal. Dentre essas convicções, o sacerdócio era o que o judeu mais reverenciava no âmbito religioso. Nesse sentido, 2 personagens do Antigo Testamento são citadas: Arão, irmão de Moisés, primeiro sumo sacerdote a partir de Moisés, além de Melquisedeque, sumo sacerdote contemporâneo de Abraão. E Abraão é o pai na fé de todos que temem ao Senhor, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, e versículo 7. Outra coisa, a expressão ordem levítica, que dá título a essa lição, é o conjunto de ritos necessários para alguém se tornar sacerdote segundo o Antigo Testamento. Ou seja, dentre outras coisas, o sacerdote necessitava ser da tribo de Levi, de onde deriva ordem levítica, além de ser da descendência de Arão, o primeiro sumo sacerdote a partir de Moisés. Por essa razão, o escritor aos Hebreus compara o sacerdócio de Cristo à história sacerdotal de Arão, bem como a de Melquisedeque, ambas reverenciadas pelos destinatários dessa carta aos Hebreus, lembrando que Jesus é superior a ambos, Arão e Melquisedeque.
Seguindo a sugestão da revista da Escola Dominical, vamos falar que o sacerdócio de Jesus é superior quanto à qualificação. Vamos falar que o sacerdócio de Jesus é superior quanto ao serviço e que o sacerdócio de Jesus é superior quanto à importância teológica. Além disso, vamos agradecer a Deus pelo livramento concedido à igreja que está na Bolívia. Número 1. O sacerdócio de Jesus é superior quanto à qualificação por 3 razões. Primeiro de tudo, por representar melhor os homens diante de Deus. A carta aos Hebreus enfatiza que, no Antigo Testamento, embora Deus escolhesse os sacerdotes, fazia isso entre os humanos. No entanto, o sacerdócio de Cristo é superior porque Jesus, além de verdadeiro homem, é também o verdadeiro Deus. Em segundo lugar, por compreender melhor a condição humana, nos dias do Antigo Testamento, o sumo sacerdote vivia o dilema de fazer sacrifícios pelos pecados alheios e de seus próprios. Porém, Cristo compreende melhor a condição humana, justamente por não ter pecado, como está registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que fez parte de nossa leitura recomendada para a classe. Devemos lembrar que o pecado distancia o ser humano de Deus, a fonte da sabedoria. Como está escrito, Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ainda, Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Sempre que medito nesse versículo, Provérbios 9 e 10, entendo que se por um lado o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, por outro, verificamos que o afastamento de Deus emburrece o ser humano. Basta olhar para a história recente do Brasil. Como pessoas aparentemente tão inteligentes caminham a passar a velhice atrás das grades e execradas socialmente. Em terceiro lugar, pela posição que exerce, ou seja, pela posição que Jesus exerce. Hebreus capítulo 5, versículo 4, ressalta que não era sumo sacerdote quem quisesse, e sim quem o Senhor chamasse. Nesse sentido, tanto Arão como seus filhos foram escolhidos diretamente por Deus. Mas acima disso está Jesus, como está escrito no Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, Jesus, nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão, visto pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão. Outra coisa, é oportuno dizer que ser chamado por Deus, eu vou enfatizar esse ponto. Ser chamado por Deus não significa necessariamente ser chamado pelo pai biológico, pelo sogro, ou pelo marido, ou por qualquer parente. Ainda mais que os nascidos de Cristo são maiores que as personagens do Antigo Testamento, como disse Jesus em Lucas capítulo 7, versículo 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Número 2. O sacerdócio de Jesus é superior quanto ao serviço por 3 razões. Primeiro, pela realeza e propósito pelo qual viveu. Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é único e maior pela procedência, veio dos céus. Também é único e maior porque ninguém pode ou poderá descer de tão alto o céu para tão baixo a morte humilhante de cruz e ressuscitar. Só Jesus fez e poderia fazer isso, como está escrito. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em segundo lugar, pela vida santa que Jesus possuía. Importa lembrar que Jesus, sendo Deus Filho, possui o atributo do Pai e do Espírito Santo. Ou seja, o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. Também devemos lembrar que Jesus, embora tentado, viveu sem pecado, como lemos na leitura recomendada em Hebreus capítulo 4, versículo 15. E em terceiro lugar, pela submissão que Jesus demonstrou, pois mesmo sendo Deus, ensinou sempre demonstrando total submissão ao Pai, como demonstram os 4 evangelhos. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Foi a oração de Jesus falando ao Pai. Marcos capítulo 3, versículo 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Palavras diretas do Senhor Jesus. Lucas capítulo 22 e 42. Também palavras do Senhor Jesus. Quando Jesus estava em agonia, estava se aproximando o momento de ser entregue, de ser crucificado, Jesus fez essa oração: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E ainda João capítulo 6, versículo 38, Jesus fala desta maneira: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus usava esse termo, aquele que me enviou, ele se referia ao Deus Pai. Aleluia! Número 3. O sacerdócio de Jesus é superior quanto à importância teológica, o que pode ser visto em 2 aspectos. Em primeiro, trata-se de uma doutrina transcendente. Trata-se daquelas mensagens que dizemos ser necessário os ouvintes sair do banco para compreendê-la e melhor se edificar. Ou seja, é profundamente espiritual e de avançado nível teológico. Nesse sentido, o escritor aos Hebreus, bem como o apóstolo Paulo, compara os cristãos superficiais a bebês que ainda se alimentam apenas de alimento líquido, advertindo-os da importância de atingir o nível adulto, quando se passa a absorver também alimentos sólidos, como está escrito. 1 Coríntios 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Hebreus capítulo 5, versículos de 12 a 14. Faz parte do nosso texto recomendado, mas vamos ler aqui para melhor encorpar o que estamos dizendo nesse ponto da lição. A partir do versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Em segundo lugar, compreender que a superioridade de Cristo é uma doutrina essencial. Os destinatários da carta aos Hebreus estavam desanimados ou desanimando na fé
em Cristo. Por essa razão, devemos lembrar que para o cristão evitar esse abismo é de fundamental importância ter clareza da superioridade de Cristo em relação às personagens e ritos existidos no Antigo Testamento, bem como os que sucederam ao ministério terreno do Senhor. Antes da conclusão, importa agradecer a Deus pelo livramento operado a favor dos cristãos que estão na Bolívia. Na verdade, nossa videoaula referente à lição 3 foi publicada na sexta-feira, com nossa oração se somando aos irmãos que se empenharam orando e agindo no caso do Código do Sistema Criminal Boliviano, que estava publicado para vigorar em pouco mais de um ano. Se por acaso quem não tiver familiarizado, e essa norma que estava publicada na Bolívia, previa que seria proibido pregar o Evangelho sob pena de serem presos, com penalidade de 7 a 12 anos, quem estivesse pregando o Evangelho. Se tivesse casa, a casa seria tomada. Se tivesse igreja, a igreja seria o templo seria tomado. Eu cheguei a mencionar que era uma norma que tentava reeditar a Revolução Russa 100 anos depois. Mas, graças a Deus, nós já no domingo, portanto 2 dias depois da publicação, recebemos a notícia de que o presidente da Bolívia desistiu do assunto. A Deus seja a glória. Concluindo, tenha em mente que o sacerdócio de Jesus é superior quanto à qualificação por 3 razões: por representar melhor os homens diante de Deus, por compreender melhor a condição humana e pela posição que Jesus exerce. E ainda que o sacerdócio de Jesus é superior quanto ao serviço em 3 aspectos: pela realeza e o propósito pelo qual viveu, pela vida santa que possuía. Viveu e vive, Só que a gente fala viveu porque se refere ao tempo em que Jesus estava humanizado. Pela vida santa que possuía. Na verdade, possui e possui. Mas quando a gente fala possuía, é quando estava humanizado, antes de ser crucificado, e possui agora que Jesus está vivo. E pela submissão que Jesus demonstrou e demonstra. E finalmente, que o sacerdócio de Jesus é superior quanto à importância teológica por ao menos 2 razões: por apresentar uma doutrina transcendente, bem como por ser uma doutrina essencial ao cristão. Além disso, e especialmente se você também orou, lembre-se de dar graças a Deus pelo livramento concedido à Igreja do Senhor que está na Bolívia, o que também vamos fazer agora. Então, até aqui, nós agradecemos então a Deus por esta lição. Amém. E vamos orar ao Senhor. Pai amado e santo, em nome de Jesus, te oramos, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esta videoaula, por mais esta ferramenta que o Senhor coloca à nossa disposição para ministrarmos a Tua palavra, para propagarmos o Teu Evangelho, para edificar, para consolar, para exortar, tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, mas especialmente nesta oração, queremos, Senhor, te agradecer pela resposta tão rápida à situação lá da Bolívia, Senhor, em relação aos irmãos, a tua igreja que está ali na Bolívia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor operou este grande livramento. Te agradecemos porque o Senhor operou esse livramento a favor dos teus servos, a favor da tua igreja. Portanto, Senhor, abençoa os teus servos, Senhor, que oraram, que continuam orando pela tua obra, que ora, Senhor, pelos missionários. Ó Deus amado, te oramos, Senhor, por esta mensagem, que faça, meu Senhor, tudo aquilo que te aprouver, quer seja, meu Senhor, por computador, quer seja por tablet, quer seja, meu Senhor, por aparelhos celulares, enfim, Senhor, em toda parte do Brasil, em toda parte do mundo, quer seja na Ásia, na Europa, na África, na América do Norte, onde quer, meu Senhor, que esta palavra seja ouvida, produza, Senhor, o efeito das tuas bênçãos. Produza, Senhor, o efeito da multidão das tuas misericórdias. Portanto, Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado ou abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, se ainda não o fez, divulgue, curta, compartilhe, comente, clique no gostei. E em nosso próximo encontro, comentaremos a lição 7, Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então até lá, se Deus quiser, amém!